Olá, seja muito bem-vindo à parte 2 do nosso conteúdo sobre petições. Eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Hoje vamos falar sobre as principais petições do perito grafotécnico depois que você teve os seus honorários aceitos. Se você não viu a parte 1, dá uma pausa aqui, vai lá e assiste, eu vou deixar aqui nos cards, para você conseguir acompanhar a nossa cronologia aqui dentro do processo, quais são as petições que o perito faz. E nós paramos exatamente onde você teve a sua proposta de honorários aceita. Então, você apresentou a proposta de honorários, ou teve a JG fixada, enfim, todo mundo concordou com seus honorários, tá tudo certo, você efetivamente vai começar a perícia. E para isso, seu primeiro passo vai ser fazer uma petição agendando a coleta de padrões e diligências. Se vai ter diligências já nessa etapa ou não, vai depender do caso. Às vezes você já sabe o que você vai precisar, às vezes não, então às vezes você vai marcar só a coleta. Coleta você vai marcar de certeza, com exceção dos casos em que não dê para fazer coleta, né? Por exemplo, o periciano já é falecido. Mas vamos trabalhar aqui com a regra geral, você vai fazer uma petição agendando coleta de padrões. Presencial ou remota, o conteúdo dela vai depender um pouco da modalidade que você escolher, mas é uma petição simples onde você vai marcar a coleta. Então você precisa explicar qual é a data, qual é o horário, como vai funcionar essa coleta, passar as orientações para as partes, pedir a intimação e tudo mais. É uma petição simples agendando coleta de padrões. Apesar dela ser uma petição simples, um ponto importante que eu quero comentar aqui é que eu vejo que às vezes pessoas têm dificuldades, por exemplo, com uma petição como essa, e acham que o seu problema está em dificuldade de fazer petições, quando na verdade o problema não é esse. Geralmente, quando uma pessoa tem dificuldade de fazer uma petição de coleta, por exemplo, e ela tem dificuldade em redigir, ela não sabe o que ela vai escrever, ela não sabe o que ela vai pedir, o problema dela não está em escrever petição, não está no português, não está como saber escrever, não está em saber a estrutura da petição. O problema dela está em conhecimento técnico de grafoscopia sobre coleta. Como ela não tem sólido esse conhecimento básico de como é feito o procedimento, como ela vai dar seguimento a essa coleta, ela tem dificuldade de passar isso por papel. E muitas vezes a pessoa não percebe isso. E você vê isso bastante, principalmente com coleta remota, onde você tem, sim, todo um procedimento de segurança que precisa ser feito. Nem todas as pessoas fazem e muitas vezes quando você vai fazer a petição de coleta remota, onde você precisa orientar o seu cliente como vai ser feito, você precisa passar para ele todas as informações, passar as orientações, o que ele precisa fazer, como vai funcionar aquela coleta, qual vai ser o passo a passo, a pessoa trava. E o problema dela não está nas petições, o problema tá em não ter clareza do procedimento que ela vai seguir, da coleta que ela vai fazer. Então isso é um ponto importante que eu quero deixar aqui, chamar a atenção de vocês para isso, porque às vezes você está tentando corrigir um problema de petições e o problema não tá aqui, o problema tá no seu conhecimento mesmo de grafoscopia. Isso acontece também muito com laudo. Às vezes a pessoa fala que tem muita dificuldade de escrever o laudo e na verdade a maior dificuldade dela não é no documento laudo em si, é porque ela não sabe o que escrever no laudo, porque ela não sabe explicar como ela chegou na conclusão dela, porque toda a parte técnica que ela deveria saber tá muito fraca ainda, ela tem um conhecimento básico demais e ela não conseguiu estabelecer um raciocínio, não conseguiu fazer um exame definitivamente que a leve a uma convicção. A convicção dela é mais um achismo, vamos dizer assim. Ela acha que a assinatura é autêntica, ela acha que a assinatura é falsa, mas ela não consegue explicar por que ela acha isso, porque ela não conseguiu efetivamente fazer um exame técnico, reunir as evidências, trabalhar essas evidências, ter o raciocínio, e aí fica muito difícil mesmo de você conseguir passar pro papel uma coisa que você mesmo não sabe com clareza. Feito esse alerta aqui para você se atentar aí qual é o problema para você conseguir resolver, se você precisa estudar mais petições ou mais grafoscopia, a próxima petição, depois da coleta de padrões, também vai ser uma petição simples, para você informar o juiz o que está acontecendo. Então, regra geral, fiz a coleta de padrões, vou fazer uma petição para o juiz informando se as partes foram na coleta, se não foram, o que aconteceu, se eu já vou dar início aos meus exames ou se eu vou precisar de mais coisas. Nessa petição, vamos pegar alguns cenários para a gente dividir ela em algumas petições diferentes. O momento a petição vai ser o mesmo, mas o conteúdo vai ser um pouco diferente. Então, vamos supor, primeiro cenário, eu fiz a coleta, as partes compareceram, deu tudo certo na coleta, não preciso mais nada, já tenho tudo em mãos para fazer a perícia. Farei uma petição simples informando para o juiz que deu tudo certo na coleta, que as partes compareceram, se teve algum problema, se não teve durante a coleta, que eu já tenho tudo em mãos, não preciso de mais nada e vou indicar para ele o início dos meus trabalhos. Então, essa petição aí vai ser informando o juiz que deu tudo certo na coleta, que você está iniciando seus trabalhos. A partir dali vai começar a contar seu prazo para você fazer a perícia, fazer todos os exames, redigir o laudo e entregar. Segundo cenário, estamos no mesmo ponto de tramitação processual ali, então depois da coleta. A parte não compareceu. Então essa minha petição também vai ser uma petição simples, mas eu vou informar que a pessoa não compareceu, que não foi possível fazer a coleta, e vou me colocar à disposição do juiz para estar agendando uma nova coleta em uma nova data, para ver se a pessoa comparece dessa segunda vez. Então você vai estar informando o juiz o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu, né, nessa coleta, e quais são os próximos passos ali. Você pode estar marcando uma nova coleta, aí vai ver se o juiz vai querer
ou se ele não vai querer. Às vezes ele pode dar a prova como perdida, vamos dizer assim, então ele pode decidir que a parte não tem interesse e cancelar a prova, ou ele pode concordar em marcar uma nova coleta e você vai agendar uma outra coleta. Então você vai simplesmente informar para o juiz o que está acontecendo, se colocar à disposição ali para as novas etapas. Às vezes não vai ser feita a coleta, ele vai perguntar se você pode buscar padrões de outra forma para fazer. Então vai depender ali muito do caso, o que está acontecendo nesse caso. Mas você tem esse segundo cenário, onde a pessoa não comparece na coleta. Um terceiro cenário, aí eu colocaria uma petição diferente aqui, que seria uma petição de diligências. Ela entraria junto com a petição de coleta, mas pode ser feita também em outros momentos do processo, sozinha. Como assim? Terceiro cenário, já aconteceu isso comigo. A pessoa compareceu na coleta, ela tinha muita dificuldade para escrever, ela não conseguia completar a coleta, enfim. Ou ela levou poucos padrões naturais, ela não tinha muito acesso. E eu preciso de mais coisa do que aquilo. Não dá para fazer só com a coleta e só com o RG dela. Eu preciso de mais padrões, principalmente padrões contemporâneos e tudo mais. Então eu preciso tentar diligências para conseguir esses padrões em repartições públicas, por exemplo. Então eu vou informar para o juiz acerca disso. Então eu vou falar para ele o que aconteceu na coleta, que deu tudo certo, mas que não é o suficiente, que eu preciso de mais coisas, eu preciso de mais documentos pra estar fazendo os exames. E aí farei uma petição de diligências. Então meio que a petição informando que deu tudo certo na coleta vai ser junto com essa petição de diligência, onde eu vou solicitar ofícios ou vou solicitar autorização pra estar indo em alguns lugares, pra ir em cartório, pra buscar padrões dela em algum lugar. Aí vai depender do caso, quais são as possibilidades daquele caso, onde a pessoa pode ter assinaturas e etc. Então essa petição de diligências, eu tô colocando ela aqui logo depois da coleta, porque é onde ela geralmente pode acontecer. Então depois da coleta, você verificou que você ainda não tem material suficiente para fazer aquilo, você vai precisar de mais coisas. A coleta não supriu exatamente como você gostaria que tivesse suprido, você vai ter que pedir pro juiz diligências. Essa petição de diligências também pode acontecer antes, como eu falei. Se você já souber, dependendo ali do caso, você já tá vendo que você vai precisar de mais coisas. Então, por exemplo, junto com a petição que você marca a coleta, você já pode pedir alguma coisa, por exemplo, porque você já viu que precisa. Então essa petição de diligências, ela pode estar sozinha, vamos dizer assim, ali logo depois da coleta, ou ela pode estar junto em outras partes do processo, enfim. É uma petição bem comum de ser feita também, porque geralmente o perito tem que buscar ir atrás, né, ter esse lado um pouco mais investigativo de ir atrás dos padrões e realmente reunir tudo que precisa para fazer uma perícia bem feita, porque os padrões, gente, é onde você baseia toda a sua perícia. E eu vejo direto peritos que negligenciam isso. Você lembra dos critérios de admissibilidade dos padrões, que é uma das coisas mais básicas que é ensinado? Acho que até assim, nos cursos mais superficiais que tem no mercado, eles te ensinam os critérios de admissibilidade. Só que chega na prática, a pessoa não está usando o raciocínio dela em todas as etapas, ela ignora os critérios de admissibilidade. E isso é um grande problema no seu laudo pericial. Tanto no laudo pericial em si, para você conseguir escrever o seu laudo pericial, quanto para os seus exames técnicos, que vai prejudicar. E uma vez que você errou nos critérios de admissibilidade, não tem como esconder isso no laudo. Inclusive, esse foi o tema do vídeo que falamos na semana passada nos Mestres da Escrita, que é o meu clube de membros aqui no YouTube. Lá, eles têm acesso a conteúdos exclusivos e mais aprofundados sobre determinados temas da perícia grafotécnica. Este mês estamos falando de laudo grafotécnico, então já trabalhamos como abordar as peças questionadas e padrões no seu laudo pericial, e eu trouxe um vídeo específico sobre critérios de admissibilidade, como colocar isso no laudo, principalmente como utilizar raciocínio pericial para contextualizar essa informação de forma correta no seu laudo, que não é simplesmente colocar quais são os critérios e que eles existem. E trouxe uma discussão sobre efetivamente trabalhar os critérios de admissibilidade antes de chegar no laudo. Você precisa se preocupar com isso antes. Então, se você quer aprender mais sobre isso, você não sabe tanto sobre os critérios de admissibilidade, você se tocou agora que você não está dando a devida atenção a eles, assista esse vídeo que vai fazer muita diferença e você vai entender o quão grave pode ser o erro que você está cometendo. Para se tornar um mestre da escrita, é só você clicar no botão Seja Membro que vai ter embaixo desse vídeo. Ok, já passamos pela coleta, já avisamos para o juiz que nossa coleta deu tudo certo, já pedimos todas as diligências que nós precisávamos, começamos nossos trabalhos, fizemos a nossa perícia, fizemos o laudo, entregamos. Depois de entregar o laudo, quais são as possíveis petições que você vai precisar fazer? Responder impugnação de laudo pericial. Essa é uma petição um pouco mais complexa e que, de novo, não tem modelos, porque você vai ter que responder de acordo com os argumentos da pessoa que impugnou e de acordo com o caso concreto, né? Tudo vai depender das circunstâncias da perícia também. Mas nada mais é do que a parte ou um assistente técnico que impugnou seu laudo pericial, você vai precisar avaliar essa manifestação que ele fez. Se for um advogado, geralmente são impugnações mais genéricas, ele não sabe muito bem, ele tá só tentando ali, principalmente se não foi favorável a perícia pro cliente dele, ele tá tentando ajudar o cliente dele, tentando tirar um pouco da força da prova pericial. Agora, se for um assistente técnico bom, porque também temos assistentes técnicos ruins, então aí talvez
se encaixe no mesmo lado do advogado, mas se você pegar um assistente técnico bom, principalmente, você precisa ler com muita atenção e considerar todos os pontos que ele está trazendo de supostas falhas no seu laudo, porque além de você ter que se defender disso, você realmente precisa considerar, será que você não errou? Será que você realmente não deixou de considerar uma coisa importante que poderia estar prejudicando a conclusão que você apresentou? Você precisa ler, considerar os pontos, responder, e é nessa petição que você vai fazer isso. Você vai ser intimado pelo juiz para responder essa manifestação específica, e aí você vai fazer essa petição de resposta à impugnação do seu laudo pericial. Nessa mesma etapa, você também pode ter que fazer uma petição, pode ser na mesma, enfim, tudo vai depender do trâmite do processo. Geralmente, na mesma petição, você pode também ter que responder mais quesitos. Então, quesitos de esclarecimento ali, dúvidas que ficaram no seu laudo, coisas que talvez não ficaram bem esclarecidas, as partes podem perguntar e você também vai responder. Então, pode ser que tenha a impugnação e os quesitos de esclarecimento, pode ser que tenha só os quesitos, pode ser que tenha só a impugnação, pode ser que não tenha nenhum dos dois, mas é nessa etapa que você possivelmente terá essa petição. Eu confesso que nunca precisei fazer essa petição até hoje, né? Não saberemos quando isso vai acontecer, porque não necessariamente porque o seu laudo foi impugnado que tem alguma coisa de errado com ele. Como eu falei, às vezes o advogado pode impugnar porque é o trabalho dele, enfim. Eu me preocuparia mais se fosse uma impugnação feita por um bom assistente técnico. De novo, a perícia não é engessada, não é uma caixinha, tudo vai depender do caso, da argumentação, do que tá acontecendo e etc. Mas essa petição aqui você pode ter que fazer, é bem comum na verdade, eu sou meio abençoado por não ter precisado fazer ainda. Depois que você responder a impugnação, que você responder todos os quesitos, que tá tudo certo, pode ser que você precise fazer mais uma petição em relação aos seus honorários. Isso aí vai depender muito da vara, muito do processo, não é uma petição obrigatória, eu por exemplo nunca precisei fazer, mas depende muito de cada estado, como é o trâmite de pagamento, mas é uma petição solicitando honorários periciais. Quando você já fez todo o seu trabalho e o juiz parece que te esqueceu lá e nunca mais falou, às vezes já até sentenciou e nada de pagar seus honorários, não falaram nada. Então você tem que fazer uma petição ali, solicitando pro juiz, olha, seu juiz, já terminei aqui todos os meus trabalhos, né, meus honorários já estão lá na conta judicial, né, libera o alvará aí pra mim. Então pode ser que tenha que fazer essa petição, pode ser que você tenha que fazer uma petição só informando os dados bancários, também vai depender de cada caso, não tem como eu te dizer aqui exatamente o que você vai escrever nessa petição, porque como eu falei, depende da vara, depende do trâmite, às vezes o tribunal é diferente, tem estados que se precisa fazer formulário, você vai descobrir na prática isso aí. Eu, por exemplo, nunca precisei fazer essa petição, o máximo que eu precisei fazer foi uma petição apresentando os dados bancários, mas aí eu fui intimado, e depois que eu apresentei meu laudo, o juiz me intimou solicitando meus dados bancários, eu apresentei e pronto. Isso também foi só algumas vezes, depois não sei se eles salvam, o que eles fazem lá, eu não precisei mais fazer isso. Quando eu apresento o laudo, o juiz já determina o alvará, eu recebo o pagamento e pronto. Mas existe essa possibilidade de você ter que cobrar seus honorários, né, porque às vezes eu já vi alguns peritos reclamando que parece que o juiz esquece, ou enfim, né, como eu falei, às vezes até apresenta sentença e não fala nada do honorário do perito, e o juiz precisa falar, né, que o seu alvará está liberado para efetivamente os servidores da vara fazerem essa liberação para sua conta. Então pode ser que você tenha que fazer essa petição aí também. E é isso, chegamos ao final, todas as petições, as principais petições do perito. Claro que podem ter outras, dependendo das circunstâncias do caso, o que o juiz vai te exigir, o que ele vai te pedir, esclarecimento, mas no geral, 99% dos processos, o que você vai precisar fazer são essas petições que a gente trabalhou nesses dois vídeos. No primeiro vídeo eu deixei a oportunidade de tirar dúvidas, quem tivesse dúvidas poderia deixar nos comentários, qualquer dúvida sobre as petições que a gente trabalhou na parte 1, que tinha mais petições pra gente falar. Como vocês viram, depois que você começa o processo, são poucas coisas que você precisa fazer, porque você realmente só está comunicando etapas da perícia, você está comunicando para as partes, solicitando, e é isso. A peça principal que você vai ter que apresentar mesmo é o seu laudo pericial, e ninguém deixou dúvidas naqueles comentários. Aí não vou ter nenhuma dúvida para responder. Eu deixei a oportunidade lá, mas ninguém tinha dúvidas, então não terão dúvidas respondidas nesse vídeo, porque ninguém deixou dúvidas no outro. Porém, deixaram vários comentários positivos falando que gostariam sim de ter um vídeo ensinando como ter uma boa petição. Então teremos esse vídeo mais pra frente aqui no canal, então se inscreva para você não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like para eu saber que você passou aqui pela parte 2 e claro, eu te vejo no próximo vídeo.